Olá, gente! A gente está começando mais um episódio do FMG Esportes, um programa dedicado às notícias esportivas que envolvem a comunidade da UFMG. O FMG Esportes é produzido no Departamento de Comunicação Social da UFMG e coordenado por mim, Carol Vimiero, jornalista e professora da UFMG. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre os resultados dos Jogos Universitários Mineiros que aconteceram no último final de semana. A UFMG saiu campeã geral do Jumes, então a gente vai ter um episódio todo dedicado aí aos resultados. Antes da gente começar, vou pedir para os meninos se apresentarem, por favor, JP. Olá, eu sou o JP, bolsista aqui do Coletivo Marta e estou no 7º período de jornalismo. Malu. Oi, gente, eu sou a Malu Moura, tô no 5º período de jornalismo aqui na UFMG e sou bolsista no Coletivo Marta. Então vamos lá, gente. Vamos falar dos Jumes, que são os Jogos Universitários Mineiros. O torneio aconteceu em Santa Rita do Sapucaí, no sudoeste de Minas. E aconteceu entre os dias 18 e 21, foi durante, né, o feriado prolongado aí da semana passada. E a gente teve um desempenho histórico para a UFMG, né? Fomos os campeões gerais da competição. Já tinha alguns anos que a UFMG não era campeã geral. E no total, assim, são muitas medalhas, né? Na natação tivemos 46, no atletismo 13, e várias das modalidades coletivas, a UFMG foi a campeã. Vamos falar aí, dar uma rodada, né, pelos resultados, Malu. Conta pra gente aí um pouco das modalidades aí que a UFMG trouxe a medalha de ouro nos esportes coletivos. Então, no handebol masculino, a UFMG conseguiu o ouro, a prata ficou para o Universo e o bronze ficou para a Unitri. No futsal masculino, a gente também conseguiu o ouro, a prata ficou para a Federal de Uberlândia e o bronze ficou para a Unifei. A única equipe coletiva da UFMG que sofreu uma derrota na competição foi a de futsal masculino. A gente perdeu para a Federal de Uberlândia na estreia por 1-0, mas no final a gente reverteu isso e Sim, Vale destacar que a gente não falou sobre o handebol feminino, porque infelizmente a UFMG não conseguiu levar as meninas do feminino, né? sim. Infelizmente não tiveram recursos financeiros para isso. E falando do futsal masculino, é muito doido pensar que de todas as equipes nossas que foram campeãs, que foram muitas campeãs nas modalidades coletivas, o futsal foi a única que teve uma derrota, né? O que só mostra o domínio da UFMG em quase todas as modalidades, assim. Isso é algo meio incrível. Você ser campeã de quase todas, né? A gente foi campeão do geral, a gente foi campeão de quase todas as modalidades coletivas, e você só ter uma derrota dentre os Todas as times que você foram campanhas foram campanhas campanhas invictas, assim, invictas. sabe? Isso é muita coisa, né? Isso mostra o quanto que a gente tá se desenvolvendo e a gente aqui sempre vem comentando do quanto que falta de auxílio das entidades aqui da UFMG para os esportes. E mesmo com essa falta tão grande, olha onde a gente já chegou, né? Imagina Sim. onde a gente não chegaria se a gente não tivesse esse apoio, seja financeiro, seja de outra forma. Sim, foi muito legal o resultado do futsal. A gente estava fazendo, acompanhando, né, o torneio no perfil do FMG Esportes no Instagram. Em algum momento, assim, eu estava, né, repostando os resultados de várias modalidades e a única derrota nesse dia foi do futsal. Então foi assim, até assim, sabe, difícil, porque foram tantas vitórias, mas tinha uma que era uma derrota, né? E aí depois foi muito interessante, porque eles não só ganham, mas eles, deram um troco, né, assim, eles perderam para a Federal de Uberlândia no primeiro jogo, na estreia deles, e depois eles ganham na final da Federal de Uberlândia, por 4-2. E aí tem uma espécie de uma certa rivalidade, assim, né, que o pessoal estava falando entre o FMG e a Federal de Uberlândia, porque a Federal de Uberlândia foi a campeã geral nos últimos anos. Então, essa rivalidade meio que ganhou corpo também ali na disputa específica do futsal masculino. E aí, a semifinal foi bem emocionante. Assim, eu estava assistindo porque eles estavam fazendo as transmissões, né? Isso é muito legal de ressaltar, né? É, Eles conseguiram fazer algumas transmissões, seja no fizeram. Instagram das Sim, modalidades, seja sim, pelo YouTube. Então, sim. assim, muito legal poder acompanhar, né? Que a gente conseguiu trazer até para o FMG, né? Imagina que legal você poder acompanhar
os Sim. jogos. E eu acho que foi legal também porque, assim, né, os amigos, os pais querem acompanhar, né, eles foram disputar um campeonato, então foi possível, assim. E aí vários que eu entrei, né, pra assistir durante os jogos, estavam até com bastante gente, assim, tinha jogo que tinha 50, 80 pessoas assistindo, então acho que eles conseguiram ampliar um pouco, assim, para as pessoas ao redor deles também, acompanhando aí as disputas. Mas vamos continuar falando dos resultados, ô Malu. Além do futsal masculino, como é que foi o futsal feminino? Diferente do handball, né, a gente conseguiu levar uma equipe e o ouro ficou para a UFV, a prata para a Federal de Uberlândia e ficamos com o bronze. A gente foi eliminado pela UFV, que foi a campeã, e vencemos o jogo de terceiro lugar. Mas é engraçado vocês falarem isso da competição, da rivalidade entre a UFV, entre a Federal de Uberlândia e a UFMG, porque a maioria dos placares é assim, né? Tá, O FMG e o o Federal FMG, de Berlândia, sim, né? As finais se repetiram muito, assim, né? sim. Quase todas as finais a gente acabou Sim, encontrando eles. Se não encontrou na final, encontrou na semifinal. sim. Federal de Viçosa também, né? O Sim, FV, acho que forte. ela esteve presente em várias. Foi bem legal. E o basquete, A Malu? gente conseguiu o ouro e vocês estavam falando sobre, o número de vitórias que teve, né, então, assim, é importante falar também sobre os placares elásticos, né. Sim, Assim, não foi só vencer, mas vencer com uma dominância muito grande. No basquete feminino a gente pegou o ouro, a UFV ficou com a prata e a Federal de Uberlândia ficou com o bronze. O basquete foi em pontos corridos e a UFMG dominou do início ao fim. O basquete feminino, né? O basquete masculino a Sim. feminino. gente teve final. E assim, Sim, apesar que também foi placar elástico, assim, dominância na modalidade do basquete, a gente dominou completamente, seja masculino, seja feminino. sim, a performance foi incrível. E o último jogo foi contra a UFLA, né, foi 53-9, que a gente Nossa, tá olha, falando. imagina isso. Parece jogo Parece contra. parece até que tem erro de digitação É. aqui, porque Não, exatamente, tá faltando alguma coisa ali do lado desse 9 assim, né? Meu Deus do céu. a diferença é muito gritante, realmente. Sim. E elas foram para esse último jogo já bem, assim, certas de que iam ser campeãs, porque já tinham ganhado todos os jogos, também foi dessa campanha, né, E foram invicta. defender o título também, né? São as atuais campeãs. O basquete masculino também é campeão. E Sim, foi dobradinha, né, porque a gente também conseguiu ouro no basquete masculino. A PUC ficou com o segundo lugar e o Federal de Berlândia de novo aqui no pódio também com o bronze. sim. E o vôlei? Conta pra gente, JP, como é que foi o desempenho do vôlei? Claro, no vôlei, no feminino, a gente também dominou praticamente toda a competição. A gente teve a dobradinha, o FMG e E UFO Federal de Berlândia. também, de novo. Vai acontecer com frequência, aconteceu com frequência. Assim, a partida final foi um 3-0, mas a gente tem que destacar muito o último set. A gente tava ganhando de 2-0 e a gente chegou, tava 24-20. Então, assim, a gente sabe o quanto que o vôlei ele é muito volátil, as coisas podem acontecer muito fácil assim. E você perder um set, mesmo estando ganhando por 2-0 ali, você abre margem pro outro adversário, porque cada set é um jogo à parte, né? E aí a gente estava perdendo de 24-20, mas a gente conseguiu virar com uma atuação fenomenal da Beatriz Luiza, assim, falaram que ela se destacou muito, muito mesmo. Ela que é da engenharia mecânica, teve post em homenagem para ela até no Instagram das Legal. meninas. Então, assim, parabéns para todas as meninas do vôlei, em especial para a Beatriz Luiza, que assim, ela se destacou muito e é algo que a gente sempre tenta colocar aqui, né? A gente tenta trazer também os atletas, porque a gente sabe o quão difícil é participar dessas coisas. Então, parabéns para todos, em especial a Bia. Virou o set e ganhou de 27-25, né? O set que já estava perdido, vamos dizer assim, É, e na mas final, né, com tanta pressão, tanta coisa assim. Parabéns, meninas. Já no masculino, infelizmente, a gente não conseguiu uma medalha. Foi uma das poucas modalidades coletivas que a gente não conseguiu uma medalha. Os meninos, eles acabaram sendo eliminados na fase de grupos. sim, Os campeões foram a Unifucamp, quem foi em segundo foi a Anhanguera e em terceiro foi a UF. Mas assim, parabéns aos meninos também. sim. No caso do vôlei masculino, teve uma, assim, né, uma denúncia de um outro time de que alguns times tinham usado atletas profissionais, assim, ainda não vi mais repercussão, É, assim, mas teve uma discussão ali em torno
de quem foram os atletas que foram competir no caso do vôlei masculino. Eu já tive contato com alguns atletas do time do vôlei masculino aqui da UFMG, e sempre que eu converso com eles falam, pô, sempre que tem alguma competição universitária, a gente tem algum time que leva, é chamado de gato, né? A gente tem essa expressão também em alguns outros esportes. E no caso dos Jogos Universitários, os gatos são os atletas profissionais ou Sim, que desempenham muito bem em nível amador, que as faculdades acabam matriculando eles, principalmente as faculdades particulares. Aí matriculam eles e eles acabam jogando. A gente não tem certeza, mas a gente também vai apurar, né? Se a gente souber de alguma sim, sim. coisa, a gente conta. Mas enfim, né? Foi uma modalidade coletiva aí que a gente não subiu ao pódio, né? É, infelizmente. E a natação? Conta pra gente, JP. Natação, né? Bom, a natação Muitas são, né? medalhas. É de brilhar os nossos olhos, assim. A gente teve 46 medalhas, é isso mesmo, não é um erro de digitação. A gente teve 46, porque são muitas modalidades também na natação. A gente tem 100, 200, 400. A gente tem muita coisa. A gente tem nado livre, peito, borboleta, medley, revezamentos, costas. E dentre todas essas medalhas, que a gente infelizmente não vai conseguir trazer todas as pessoas que ganharam, né? Mas a gente queria muito, mas o nosso tempo é um pouquinho curto. A gente trouxe alguns destaques. A gente teve duas pessoas que ganharam 5 medalhas, assim. Então, pessoas que se destacaram muito nas modalidades. A gente teve a Júlia Gurgel, que faz medicina, e ela levou 5 medalhas. Ela ganhou 3 ouros nos 50 metros borboleta, no 400 medley e no revezamento de 4 por 100 metros livres. E ela ganhou 2 pratas, uma nos 50 metros livres e outra no revezamento 4 por 100 medley. E a gente também teve o Matheus Henrique, que é da Odonto, que levou 3 ouros, um no 50 metros borboleta, um no revezamento 4 por 100 livre e outro no revezamento 4 por 100 medley. Uma prata no 100 metros borboleta e um bronze no 200 metros medley. Então, assim, parabéns demais para eles, assim. Só Sim, os dois sozinhos trouxeram 10 medalhas para a medalhas. UFMG, o que é muita coisa, bastante coisa mesmo. Então a gente só fica aqui para parabenizar todos eles e parabenizar todas as outras pessoas que levaram, assim, Sim, são muita muitas gente ganhou, medalhas, né? muitas 46 medalhas. medalhas, enfim, muitos atletas de destaque. E o atletismo, JP? A gente também trouxe um bocado de medalha com o atletismo, né? Muita coisa também. No atletismo, a gente conquistou 13 medalhas. A gente teve prova de corrida, a gente teve prova de salto e distância, a gente teve prova de lançamento de disco. E dentre os destaques, a gente tem. Nós vamos falar todas as 5 pessoas que conseguiram trazer as nossas 13 medalhas aqui para a UFMG. A gente teve a Letícia Castro, que trouxe 4 medalhas para a gente, a Tarsila Monice, que trouxe 3 medalhas, a Axa Soares, que trouxe mais 2, a Rebeca Mello, que trouxe 2, e o Gabriel Andrade, que trouxe 1 medalha pra gente. Então, A todo... mulherada arrebentando no atletismo, Sim, né? sim, Exatamente, quatro, muita quatro coisa. mulheres 12, aí né? com várias Sim. medalhas, né? Não... 12 medalhas em 4 mulheres, então, assim, muita coisa mesmo. Sim. Muito E legal. a última modalidade que a UFMG mandou atleta, mas a gente não subiu ao pódio, foi o xadrez, né? Conta pra gente aí, o JP. Infelizmente, né, a gente não conseguiu subir ao pódio. É meio diferente. A gente até comentou aqui nos últimos UFMG Sports que no xadrez aqui do Inter UFMG a gente tem competição mista, mas lá foi competição dividida entre masculino e feminino. A gente estava até É, debatendo sim. aqui antes Que do no podcast. Mundial de xadrez é misto também, né? Assim, É muito diferente lá ser separado. diferente, né? Um tanto quanto estranho, assim, né? A gente infelizmente não conseguiu chegar no pódio, mas é isso. Parabenizamos a todos que foram. A gente novamente ressalta o quão difícil é poder estar nessas competições, poder competir pela FMG. Sim, Até é então, assim, importante dizer que a gente teve 132 atletas que foram para Santa Rita de Sapucaí disputar os Junis, então foi uma delegação, né, bastante grande. bem grande. É uma delegação que enfrentou desafios para ir, né? A gente falou na semana passada da dificuldade de ter Arrecadação, financiamento mesmo para poder ir. Contaram com o auxílio, né, do CEL, que bancou as inscrições, que deu aí quase R$ 20.000, e contaram com o auxílio também do gabinete do vice-reitor, através da PRAE, que pagou parte do transporte. Mas, assim, ainda teve investimento dos próprios atletas, então não foi fácil, porque também para tudo isso acontecer
Eu acho que principalmente, né, a Lau mobilizou muitas pessoas e foi conseguindo outras pessoas para ajudarem, e voltam com esse resultado, que é um resultado histórico. Magnífico. Assim, há muitos anos que a UFMG não era campeã geral, né? E acho que vale também a gente destacar a diretoria da ALAU, né? Que é uma diretoria, né, 100% feminina, não é isso, JP? Com certeza, assim, a gente tem que destacar muito, até porque agradecer elas também, que elas estão ajudando muito a gente, assim. Assumem responsabilidades para além do que seria esperado, Com né? certeza, assim, elas não. Novamente, a gente tem que reiterar que ninguém que é da diretoria ganha nada, elas simplesmente fazem pelo prazer e porque elas gostam, que elas querem ver o esporte universitário se Sim, movimentando. sim. Então a gente vai fazer os agradecimentos aqui à presidente Ana Luísa, que é da farmácia e da biomedicina, à diretora financeira, que também chama Ana Luísa, que é da saúde, a diretora de equipes, a Sara Neri, que é da Efeto, a diretora de marketing, a Isabela Maia, que é da saúde, e a diretora de esportes, que é a Marina Guerra, que é da LEB, que é da Letras, ECI, Belas Artes e Música. Muito legal, parabéns, né, para as meninas todas aí da diretoria, parabéns para os atletas, né? E agora, em breve, né, eles devem jogar os Jogos Universitários Brasileiros, né? Uhum. Várias modalidades se classificaram para o JUBES e a gente vai continuar acompanhando aí a trajetória da UFMG nos Jogos Universitários ao longo aí dos meses de 2025. Para terminar, a gente tem uma notícia curtinha do Inter UFMG, JP, que Exato. volta agora, né? Exatamente, o Inter FMG volta nesse final de semana dos dias 26 e 27 de abril e a gente vai voltar com a segunda rodada das modalidades coletivas. Hoje é dia 22, hoje é dia 22 de abril, na terça-feira. Então a gente infelizmente não tem todos os detalhes sobre o calendário, porque a Lau vai se reunir hoje, ela vai alinhar todas as disponibilidades das equipes para poder jogar. A ideia é que a gente tenha futebol de campo, futsal, basquete, vôlei e handball nesse final de semana. E a gente vai trazer no próximo final de semana todos os resultados, vai trazer tudinho para vocês, para que todo mundo fique inteirado. Então é isso, né? Acompanhem o FMG Esportes e escutem o FMG Esportes também. Isso. E aí a gente fica por aqui com esse episódio. Quem quiser, né, saber mais detalhes, segue o nosso Instagram, FMG Esportes, e também acompanha as reportagens especiais na Revista Marta, revistamarta.com. A Revista Marta tem uma seção especial só sobre os esportes na UFMG. É isso. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente.